Para exemplificarmos o teste ANOVA de um fator ou ANOVA de uma via, nós utilizaremos a mesma base de dados que nós utilizamos no exemplo do teste T para amostras independentes. Então eu venho aqui, abrir, biblioteca de dados, base de dados Iris de Anderson. Nesse caso, na base de dados Iris de Anderson, nós temos aqui, como nós já vimos, a variável espécies, que a gente tem 3 espécies. No caso do teste T, nós cortamos uma dessas espécies. Como são 3 espécies, e aqui a gente vai fazer uma ANOVA, eu não preciso mais eliminar espécies, para exemplificar aqui o nosso ANOVA. E eu vou utilizar também o comprimento da sépala, como nós fizemos lá no teste T. Então, você vem aqui ANOVA de um fator. E vamos lá, variável de agrupamento, espécie. Então, aqui na espécie, a variável independente nominal, que tem 3 categorias, que são 3 espécies, ou 3 grupos, que são as 3 espécies. E a gente vai trabalhar aqui o comprimento da sépala. Poderia ser qualquer uma dessas outras variáveis dependentes aqui. Mas para exemplificar, queremos o comprimento da sépala. Tá? Se vocês repararem, ele já vai retornar o valor do teste ANOVA aqui. Mas antes, vamos testar os pressupostos. Ó. Verificação de pressupostos ou a verificação de premissas. Primeiro, teste de normalidade. Vamos verificar aqui no teste de Shapiro-Wilk se o P foi significativo ou não. Nesse caso, o P não foi significativo, porque ele foi acima de 5%. Quer dizer que nossos resíduos se ajustam à distribuição normal. Então, agora vamos para o próximo passo, que é o teste de homocedasticidade, ou teste de homogeneidade das variâncias. O teste de homogeneidade das variâncias a gente verifica por meio do teste de Levene, assim como no teste T, mesma coisa. E mais uma vez, ó, o valor de P foi significativo. Eu falo mais uma vez porque quando nós fizemos isso no teste T, deu significativo também. Quer dizer que os resíduos são heterocedásticos, ou seja, as variâncias dos resíduos não são homogêneas, não são homocedásticas. Elas violam esse pressuposto, que é a premissa de homocedasticidade. Assim, nós não podemos utilizar o teste, diretamente o teste ANOVA de Fisher. Então, aqui como ele já indica, ó, homogêneas, as variâncias homogêneas é o teste ANOVA de Fisher. E variâncias heterogêneas seria o teste ANOVA com a correção de Wilk. Okay? Aqui ele já tinha selecionado, então está correto. Está selecionado aqui que as nossas variâncias são heterogêneas, são heterocedásticas, porque violaram a premissa de homocedasticidade. Então vamos aqui, ó. Aqui é o nosso resultado do ANOVA. Valor de estatística F, ok? Grau de liberdade 1. A gente tem 3 grupos, né? Menos 1, 2 e o grau de liberdade 2, que sofre uma correção. Tá? No primeiro momento nós temos 150 indivíduos. O grau de liberdade sem a correção aqui seria 147, porque é 150 menos 1 de cada grupo. São 3 grupos, então é menos 3. Mas como tivemos essa correção de Wilk, então ele faz uma correção do grau de liberdade. E o valor de P, aqui. Okay? Então foi significativo. Agora o ANOVA, ele tem uma peculiaridade. No teste T, quando dá diferença significativa, você só tem 2 grupos. Então você tem a certeza que a diferença é entre aqueles 2 grupos. Eles são diferentes um do outro. No ANOVA, são 3 grupos ou mais. Então você sabe que tem diferença entre algum grupo, mas você não sabe entre qual ou entre quais. Por isso que o ANOVA a gente precisa de testes post-hoc ou testes a posteriori. Então eu clico nessa aba e aqui eu vou selecionar o teste de acordo com as características dos meus dados. Né? Então as nossas variâncias foram heterogêneas ou heterocedásticas. Por isso eu escolho aqui ó, o teste pós-hoc Games-Howell para variâncias heterogêneas. Okay? Se
o Levene, né, tivesse dado não significativo, aqui em cima a gente usaria teste para variâncias homogêneas de Fisher e aqui embaixo teste Tukey para variâncias homogêneas. Mas no nosso caso, Games-Howell, variâncias heterogêneas. Aqui ele vai fazer uma matriz comparando os 3 grupos. Ele mostra num primeiro momento a diferença média, que é a média de um grupo menos a média do outro grupo. Então ele mostra a diferença média e o valor de P. Nesse caso, as 3 comparações, cetosa com versicolor, há diferença significativa, cetosa com virgínica, há diferença significativa, e versicolor com virgínica, há diferença significativa. Você pode incluir aqui o valor do teste, marcando aqui, Então ele vai colocar o valor da estatística, valor T, e grau de liberdade também corrigido. Outra coisa que podemos utilizar aqui para avaliar esses resultados, então aqui, com o teste pós-hoc, a gente viu que cetose e versicolor todos são diferentes, os 3 grupos são diferentes um do outro. Então, mas como que é essa diferença, né? Então a gente pode utilizar tabelas descritivas, então aqui a gente vê estatística descritiva, aqui as principais, mais uma vez você pode calcular outras aí pela aba, pelo botão aqui exploração, ele só dá média, desvio padrão e erro padrão, e o gráfico, marcando em gráfico, ele vai fazer um gráfico e a gente vai ver a diferença significativa entre todos os grupos, sendo que cetose é menor do que versicolor, tamanho da sépala, comprimento da sépala, e versicolor menor do que virgínica, assim como cetose, obviamente, é menor do que virgínica. Tudo estatisticamente significativo. Então, finalizamos mais uma vez o nosso teste. E agora a gente vai, uma explicação extra, né? Qual é essa explicação? Se o Levene não tivesse sido violado, né? A premissa de homocidasticidade não tivesse sido violada, o que nós faríamos aqui? A gente utilizaria aqui o botão homogênea, ok? Fisher, e aqui Tukey, variâncias homogêneas. Acabou. E se a nossa normalidade é a primeira coisa que a gente analisa, se a normalidade dos resíduos tivesse sido violada, ou seja, os resíduos não se ajustam à normalidade. Então a gente teria 2 opções, como no teste T. A primeira opção seria vir aqui nos dados e fazer uma transformação da variável dependente. Normalmente raiz quadrada ou log de 10. Você pode fazer ou por aqui, em transformar, ou você pode fazer diretamente no Excel. E testaria de novo a normalidade. Deu significativo? Ou seja, o ajuste, ele continua não ajustado à normalidade, os meus resíduos? Testo outra transformação, né? E se continuar dando significativo, ou seja, o ajuste não atende à normalidade, então eu posso vir aqui em análise, ao invés de entrar a nova a um fator, eu venho aqui a nova a um fator não paramétrico, que é o Kruskal-Wallis, é o famoso teste de Kruskal-Wallis. Então clicaria aqui, isso, gente, supondo que aquela análise que nós fizemos de normalidade, ele tivesse sido violado, tá? Os resíduos não se ajustassem à distribuição normal. Então jogaria aqui, espécie, variável de agrupamento, comprimento da sépala. Ele vai fazer aqui, uma análise não paramétrica. Posso marcar aqui, tamanho de efeito, ele deu um tamanho de efeito aqui. E mais um detalhe, não sei se vocês repararam, mas aqui no primeiro ANOVA que fizemos, não é retornado o tamanho de efeito. Tá? Então, como você faz para calcular? Normalmente é o eta quadrado parcial. Como que você faz para calcular isso daí? Existe um outro caminho, tá? Que a gente faz o ANOVA de um fator também, e ele permite que nós calculemos o tamanho de efeito. Então você pode fazer por aqui, sem o tamanho de efeito, depois é só vir aqui, ANOVA. Ao invés de selecionar esse ANOVA a um fator, seleciona um ANOVA puro. Aqui ele permite você fazer diferentes
formas, né, de análise. A ANOVA de 2 fatores, a ANOVA de 3 fatores, mas ele permite também a ANOVA de 1 fator. Então a gente, fator fixo, que seria os grupos, a variável independente, e comprimento da pétala. Pronto, eu já fiz a análise lá, não vou refazer aqui, porque aqui é um pouco mais complexo, tem um pouco mais de opção. Para a ANOVA de 1 fator, não precisa todas essas opções. O que precisa é isso daqui, tamanho de efeito. Então eu só joguei aqui as variáveis e posso escolher qualquer esse tamanho de efeito que vocês preferirem.